Me leva pra UPA, me leva pra UPA. Olha lá os vascaínos soltando fogo! Esses filha da puta! Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreve aí no canal e ativa o sininho. Mas pra quê, Dieguinho? Para não perder os próximos vídeos. Segue a gente lá no Instagram, estamos fazendo um trabalho muito bacana por lá. E segue a gente também no Twitter, Dieguinho dá várias informações e opiniões também por lá. Já chega deixando o seu like aí pra dar aquela moral no vídeo. E se tu tá bolado aí com essas eternas batalhas judiciais mirabolantes, seria digna de séries de Netflix, pode deixar o seu dislike. Bom, galera, vamos trazer informações quentinhas e fresquinhas num plantão urgente. É isso mesmo. Bom, ontem à noite, por volta de 11h30, já no momento que havia uma comoção nacional, um chororô que inundava aí a cidade do Rio de Janeiro, né? Estourou a barragem de lágrimas rubro-negras. E, enfim, nesse momento eu subi um vídeo informando vocês que ontem o excelentíssimo desembargador Camilo Rulieri passou à frente a decisão dele, não voltou atrás da sua decisão, como havia o pedido do Mussa e do Jorge Salgado. E aí o que acontece? Ele encaminhou para o colegiado do TJ se de fato a eleição do dia 7 vai ter validade ou não. Eleição essa ao qual tivemos Levinciano como novo presidente eleito do Clube de Regatas Vasco da Gama. Essa era a notícia de momento de ontem. Porém, o seu Faust Xerene Jesus, popularmente conhecido como Mussa, não aceitou a decisão seja feita de forma virtual. Engraçado, seu Mussa, que a eleição você brigou com unhas e dentes para que ela fosse virtual, mas aí quando a decisão é judicial é para ser virtual, você não quer, né? Mas você quer validar uma eleição que foi feita de forma virtual e eletrônica, né? Coerência, né, Mussa? Tá faltando um pouco aí na sua fala, né? Junto à justiça. Mas tudo bem, Eu vou trazer para vocês agora uma matéria espetacular feita pelos companheiros do Esporte News Mundo. E aí eu consigo dar detalhes para vocês e depois aí eu dou a minha opinião e um pouco do que pode acontecer, beleza? Mas antes, cara, eu tenho que apresentar para vocês o melhor aplicativo de futebol do mundo e gratuito. É isso mesmo, OneFootball. Além de ter notícias do futebol brasileiro e europeu na palma da sua mão de graça, você também tem de graça jogos do campeonato alemão e francês, tudo de graça. Você vai ver Neymar, Di Maria, Mbappé, você vai ver Lewandowski, Thomas Müller, Neuer, tudo de graça na palma da sua mão. Dieguinho, como é que eu faço para baixar o aplicativo do OneFootball? Aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado tem o link da OneFootball. Além de todas essas maravilhas que eu trouxe para vocês, você pode personalizar o aplicativo com o seu clube do coração. E aí toda notícia do seu clube, o aplicativo te manda uma notificação. Vem para o OneFootball. O OneFootball é parceiro do canal Futebolaço e o link tá aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Pumba! Bum! Eis que Mussa rejeita julgamento de forma virtual e quer julgamento presencial. Agora eu não entendi. A eleição tem que ser virtual, mas a decisão da justiça tem que ser presencial. Qual é, Mussa? Não tô te entendendo, meu parceiro. E aí, quando é que vale a virtual e quando é que vale a presencial? E tá esquisito, hein, malandro? Tem que ter uma parada só, negócio de cada hora vai pra lá, vai pra cá. Confere aí a matéria do Esporte News Mundo pra vocês entenderem um pouco mais e depois aí eu dou minhas opiniões aqui. Confere aí. Faust Mussa, presidente da Assembleia Geral do Vasco, se opôs ao julgamento virtual da primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro sobre o futuro da eleição do Vasco, que isto não será mais no próximo dia 17, que haverá uma decisão do colegiado. O Esporte News Mundo teve acesso aos detalhes do caso. No fim da manhã desta quarta-feira, Mussa usou do mesmo regimento interno do TJRJ, utilizado para a marcação do julgamento na madrugada pela primeira Câmara Civil sob relatoria do desembargador Camilo Ribeiro Rulieri.
para adiar a data definida para a votação dos recursos de Levenciano e Roberto Monteiro sobre a polêmica eleição para presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama deste ano, contra a ação original de sua autoria. O julgamento do dia 17 não seria por videoconferência, se enquadrando no artigo 60A do Regimento Interno do TJRJ. Diz o artigo que os recursos e ações originárias poderão ser julgadas eletronicamente a critério do órgão julgador, desde que as partes intimadas na forma da lei, no prazo mínimo de 10 dias, não ofereçam objeção. Caso uma das partes oferecesse objeção pelo julgamento virtual, seja por desejo de sustentação oral do advogado antes dos desembargadores proferirem o voto, seja por qualquer outro motivo, teriam então até segunda-feira para que se manifestasse nesse sentido nos autos. Com isso, ocorresse o que aconteceu agora com Mussa por desejo de sustentação oral de seus advogados, diz o regimento que o julgamento é automaticamente adiado para a próxima sessão presencial que a primeira Câmara Civil for fazer, o que não há previsão por conta da pandemia do Covid-19, mais conhecido como coronavírus. Porém, também devido à pandemia, há a possibilidade de sustentação em julgamento por videoconferência, mas também sem data prevista pela Câmara. A sessão do dia 17 será a última sessão dos desembargadores da primeira Câmara Civil do TJRJ antes do recesso do Judiciário, que vai do próximo dia 20 até o dia 6 de janeiro de 2021. A expectativa agora é que o julgamento passe para a primeira semana após o recesso. Além do desembargador Camilo Ribeiro Rulieri, que é o relator em segunda instância, compõe o colegiado dos desembargadores José Carlos Maldonado de Carvalho, presidente da primeira Câmara Civil do TJRJ, e Custódio de Barros Tostes, Fábio Dutra e Sérgio Ricardo de Arruda Fernandes. Camilo Rulieri foi o desembargador responsável por dar a liminar que permitiu a votação presencial no dia 7 de novembro em São Januário, na eleição presidencial do Vasco. Liminar que perdeu a validade antes do fim da votação por uma outra liminar, proferida em plantão pelo ministro Humberto Martins, presidente do Superior Tribunal de Justiça, fazendo o pleito ficar sub júdice. Com isso, uma segunda eleição híbrida foi feita no dia 14 de novembro, mas assim que terminou, uma outra liminar do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, também do STJ, também fez que esse pleito ficasse sub júdice. Hoje, as duas eleições do dia 7, vencida por Levenciano, e do dia 14, vencida por Jorge Salgado, estão sub júdice, aguardando decisão justamente desta Câmara sobre os recursos contra a ação de Fausto Mussa, presidente da Assembleia Geral do Vasco, o que havia conseguido em primeira instância a eleição para somente o dia 14 híbrida. Há um entendimento de realização de uma terceira eleição, como pedido em juízo pelo clube, o presidente Alexandre Campelo e Fausto Mussa, mas a data apontada pelo trio foi 12 de dezembro. Não apresenta tempo hábil para necessitar antes o julgamento dos desembargadores. Caso o colegiado decida por uma terceira eleição, deve ficar para janeiro, antes do último dia da gestão de Campelo, marcada para 16 de janeiro. Vale destacar que, independente de qual decisão seja tomada pela Câmara, caberá recurso ao lado insatisfeito para os tribunais superiores em Brasília, tanto o STJ, já acionado neste imbróglio, quanto ao Supremo Tribunal Federal, que também já teve participação nas confusões eleitorais do clube no mês passado, com decisões da ministra Carmen Lúcia. Bom, galera, essa leitura foi um pouquinho extensa, mas foi importante para que você pudesse entender, né, todo o contexto aí. Então, trocando em miúdos aí, Dieguinho, o que tá valendo? O Levin ganhou uma batalha, a de ontem, que foi o que eu informei para vocês, que é o quê? Houve um pedido de reconsideração do Mussa e do Jorge Salgado para que o desembargador Camilo Rulieri voltasse atrás da sua decisão, coisa que ele não fez. Então essa foi a primeira vitória aí do Levin que eu quis dizer para vocês, a batalha e não a guerra em si. E aí o Camilo Rulieri passou
né, para dentro da própria ali do TJ, o colegiado decidir por, até corrigir aqui, por 5 desembargadores tomarem uma decisão por maioria, se vai validar a eleição do dia 7 ou não. E aí o que acontece? Devido ao quesito de pandemia, eles decidiram fazer a eleição, marcar para o dia 17 o julgamento, de forma virtual. Porém, o Mussa não acatou, não aceitou. E está no regimento interno do TJ de que uma das partes, se não concordar com o julgamento de forma virtual, tem esse direito. Então, o Mussa não fez nada de errado. Ele tá usando ali de uma medida que ele tem. Eu só estou questionando aqui é o seguinte, porque a eleição, o bonitão, quer que seja de forma eletrônica, né, por causa de pandemia. Mas aí agora que os desembargadores convocam o julgamento da decisão de forma online, aí ele não quer, né? Aí para mandar o advogado lá, aí pode, né? Mas o pessoal votar presencialmente, o sócio do Vasco, aí tem pandemia. Pô, tá feio, moça, mó dois papos, cada hora é parada para um lado ou para o outro. Então, voltando à situação aqui, estava marcado para o dia 17, já que no dia 20 já entra em recesso, só volta 6 de janeiro, e o Campelo tem o mandato dele até 19 de janeiro. E aí o que acontece? Vamos ver o que a justiça vai decidir. Como a própria matéria informou, pode ser que eles forcem aí, de repente, ainda assim, fazer a decisão de forma virtual. Caso não, vai ter que esperar a próxima data aí disponível para ter uma eleição presencial, uma decisão presencial, desculpa, como é o pedido do Mussa. Isso pode acontecer antes do dia 20, caso contrário, só no ano que vem, né, em janeiro. E aí entra naquela celeuma que eu já informei para vocês ontem. Ah, o juiz bateu o martelo ali no TJ. A eleição do dia 7 está valendo. Leva esse ano o novo presidente. Mas cabe a quem perdeu, como está na matéria aí, o Múcio e o Salgado, eles recorrerem à instância superior, que é o STJ. Aí vamos supor que passa todas as instâncias dentro do STJ, eles perdem todas. Tem uma instância superior e a definitiva, que é o STF. Então podem recorrer ao STF e passar por todas as situações ali. Ou seja, tá enrolado ainda. A impressão que eu tenho é de que, por parte do Salgado e do Múcio, eles têm a convicção de que perderam e estão prorrogando e embarrigando a situação. É isso, galera. A situação de momento é essa. Tinha novidade de ontem que foi marcado uma decisão final no TJ para o dia 17, mas o Mussa usou o próprio regimento interno para poder falar que não aceita julgamento virtual e que é presencial. É isso, quero te ouvir, deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários, deixa seu like se gostou do vídeo, se não gostou pode deixar o dislike, e vai, estamos pertinho da marca de 170 mil vascaínos, e a sua inscrição aqui é muito importante, porque quanto mais vascaínos aqui, mais força a gente ganha para ajudar o nosso Vascão, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, e a qualquer momento diga em volta, Vasco, tamo junto.